Então, a partir de agora, né, nossa aula está sendo gravada, e aí depois eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem o acesso futuro, né, a tudo que for dito no dia de hoje. Então, gente, para iniciar a nossa aula, a gente vai fazer uma vamos relembrar, né, sobre o assunto das unidades de medida da química, né, que são as unidades base que a gente utiliza para a gente poder desenvolver o estudo que a gente faz nesse conteúdo de química, né, do segundo ano. Então, aqui, gente, as primeiras unidades que a gente vai relembrar é a questão da massa atômica e da massa molecular, né? Então, o que seria a massa atômica, né? A massa atômica de um elemento químico é a massa média ponderada de seus átomos encontrados na natureza. Então, gente, para todo elemento químico que existe na natureza, existem a gente pode dizer, existem diferentes átomos. Então, vamos imaginar, eu tenho o elemento químico hidrogênio, mas esse elemento químico hidrogênio não existe só de uma maneira. Vai existir diferentes átomos e esses átomos vão apresentar massas diferentes entre si. E aí o que acontece? Depois que a gente faz o levantamento desses átomos que existem com diferentes massas, a gente consegue estabelecer uma massa média. E aí a gente tem esse valor, né? Que no caso, em algumas tabelas periódicas, ele é indicado abaixo do nome do elemento químico, né? Vão existir tabelas que ele vai do lado, vai vir em cima, mas uma coisa que a gente tem que ter na mentezinha é que, geralmente, ele vai estar indicado embaixo do símbolo, né, do elemento químico. E aí eu deixei em evidência para vocês, circulado em vermelho. Então, sempre quando eu tiver um elemento químico e ele tiver, no caso, diferentes tipos de átomo, que é isso que vai acontecer, se eu tirar a média ponderada dele, né, no caso, eu somar, fazer o som das massas dos elementos químicos, né, aí eu vou achar um valor médio. E esse valor médio vai ser representado, né, no caso, como sendo a massa atômica desse elemento químico. Então, aqui, ó, em cima eu tenho o número atômico, viu? Não confundam o número atômico com massa atômica. Então, em cima eu tenho um número atômico, mas embaixo eu tenho a massa atômica, viu? Então, esse valor da massa atômica, que no caso vai ser o valor da média ponderada dos diferentes átomos, né, desse elemento químico que existe na natureza. Então, aqui eu tenho o exemplo do hidrogênio, do lítio e do berílio, beleza? Aí aqui eu tenho a massa molar. Então, a massa molar de uma substância é a massa de um mol dela. Aí aqui a gente tem que ter atenção, né? A massa molar de uma substância é numericamente igual à sua massa molecular, mas difere em unidade. A massa molar é dada em gramas por mol, né? No caso, gramas por mol, G/mol, e a massa molecular é dada em unidade de massa atômica, U. E aí, qual é a diferença da massa atômica para a massa molar? Se na massa atômica eu levo em consideração a média ponderada dos átomos e eu tenho um valor pré-estabelecido, quando eu falo em massa molar de uma substância, eu falo da soma, né, das massas atômicas dos elementos químicos que compõem minha substância. Então, por exemplo, eu tenho aqui a massa molar, né, e a massa molecular da água. Lembrando que a massa molar e a massa molecular, elas são numericamente iguais, mas o que vai diferenciar uma da outra é só a questão da unidade, viu? Porque a massa molecular é dada em unidades atômicas, esse Uzinho aqui, e a massa molar é dada em gramas por mol. Então, o que seria isso? Por exemplo, eu tenho aqui a molécula da água. A molécula da água é formada por H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, beleza? Aí, como é que eu faço esse somatório? Ora, a massa do hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio, né, 1,008, beleza. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, a massa de um átomo de hidrogênio, depois eu pegasse a massa do outro átomo de hidrogênio, e depois eu pegasse a massa do oxigênio.
15,999. Se eu somar todos eles três, né, no caso, todos os átomos que compõem essa substância, eu vou ter o valor da minha massa molar. Só que essa diferenciação é feita, questão de massa molecular e massa molar, é só para a gente, no caso, diferenciar quando a gente for fazer cálculo de concentração, cálculo enfim, de uma concentração de solução que seja. Aí a gente usa essa terminação, né, vamos dizer, essa nomenclatura de massa molar. Mas é sempre importante a gente ter na cabecinha que se a gente pegar, no caso, a massa molecular ou massa molar, eu sempre vou ter o mesmo valor, viu? O que vai mudar é só a questão de nomenclatura para quando a gente estiver trabalhando com cálculo de concentração, viu? Só relembrando, massa atômica é a média ponderada dos átomos, e aí, se eu pegar essa massa atômica dos elementos químicos que compõem uma substância, eu vou ter o quê? A massa molecular ou massa molar. Sempre lembrando que eles vão ter o mesmo valor numérico, né? O que vai diferenciar é a unidade que vai ser utilizada. Aí vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho um exemplo aqui do ácido sulfúrico. Qual é a formulazinha dele? Ó? É H2SO4. Beleza, então se eu pegar a massa dos 2 átomos de hidrogênio, do átomo de enxofre e dos 4 átomos de oxigênio, se eu fizer o somatório deles, eu vou achar esse valor aqui, ó, de 98,072. Lembrando que massa molecular é dada em unidade atômica e a massa molar é dada em gramas por mol. Viu? Então, sempre lembrando, eu vou pegar a quantidade de átomos dos elementos químicos que compõem a substância e vou somar a massa atômica deles, né? E assim eu vou ter a massa molecular ou massa molar de uma substância. Aqui, ó, se a gente fosse fazer do ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico, a fórmula dele, ó, é H2, então eu ia pegar a massa dos 2 hidrogênios, né, que estão compondo 1,008, 1,008. Então, aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio. Aí, aqui eu tenho um átomo de enxofre, né, que é o Szinho. Qual é a massa do enxofre, ó? 32,06. Então, eu ia pegar aqui, ó, 32,06. Esse daqui ia ser do enxofre. Aí, são quantos átomos de oxigênio? São 4, né? Qual é a massa do oxigênio? 15,999. Então, ia pegar o 15,999 e ia botar ele 4 vezes, que ia ser o correspondente aos 4 átomos de oxigênio que eu tenho dentro desse composto químico. Pegar todos esses átomos e somar, oxigênio, 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 oxigênio. Se eu somar toda essa massa desses elementos químicos que estão compondo essa substância, eu vou achar que valor? Esse 98,072, viu? Então, quando eu falo em massa molar, massa molecular, eu estou falando do somatório das massas atômicas dos elementos químicos que compõem determinada substância, beleza? Então, vamos ver, seguir aqui, ó. Outro exemplo, tem um exemplo do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é formado por quem? Pelo sódio, que é o Na, é formado pelo oxigênio, que é o Ozinho, e formado pelo hidrogênio, que é o Hzinho. Beleza. Então, eu tenho um átomo de cada elemento químico presente aqui. Para eu determinar a massa molar, né, a massa molecular dessa substância, eu vou pegar o quê? O valor das massas atômicas dos elementos químicos que compõem essa substância. Então, vamos ver aqui o do sódio. Qual é o valor da massa atômica do sódio? 22,990. Então, 22,990. O oxigênio, ó, eu tenho um átomo de oxigênio. Qual é o valor da massa atômica do oxigênio? 15,999. Aí, qual é o outro elemento químico que compõe o hidróxido de sódio? O hidrogênio. Qual é o valor da massa atômica do hidrogênio? Vou botar aqui hidrogênio. 1,008. Então, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter que valor 39,997.
Esse aqui vai ser o valor da minha massa molar ou massa molecular, né, dessa substância. Uma coisa que é importante dizer para vocês, existem tabelas periódicas que apresentam esses valores já arredondados, né? Então, vão existir tabelas que vão apresentar, em vez de 22,99, vai apresentar o número 23. Existem tabelas que, em vez de mostrar o 15,99, vai mostrar 16. Outras que, em vez de mostrar o 1,008, vai apresentar só o número 1. É porque esse exemplo que eu peguei era a tabela oficial da IUPAC, né? Que é o órgão que, vamos dizer, organiza, né, todas as regras do meio químico. Então, eles são os mais precisos possíveis. Então, eles utilizam esses valores bem específicos. Mas vão existir tabelas periódicas que vão apresentar esses valores de uma maneira mais didática, né, usando valores mais fáceis de trabalhar com eles. Então, vão existir situações que vocês não vão ver esses números miudinhos, né, vamos dizer assim. Vocês vão ver os valores mais inteiros, né, os valores mais, enfim, mais fáceis de trabalhar, né. Beleza, então vamos seguir o baile aqui. Seguindo essa questão das unidades de medida, é bom falar para vocês sobre a questão da numerosidade, né? Então, as entidades químicas, os átomos, enfim, são, vamos dizer, entidades muito pequenas, né? Então, a gente tem que existir uma maneira da gente fazer, no caso, a contagem desse tipo de corpos, né, desses tipos de entidades. Então, a gente utiliza a grandeza numerosidade. Então, essa grandeza numerosidade vai servir para fazer uma contagem, né, mais simples de entidades muito pequenas. E isso a gente utiliza muito no dia a dia, quando a gente vai, por exemplo, fazer a contagem de ovos, de cheiro verde, por exemplo, de milho, né, de tijolos. Então, existem vamos dizer, unidades que a gente utiliza para resumir a contagem de, vamos dizer, de corpos muito pequenos. Por exemplo, se a gente for fazer a contagem de ovos, vai ali, menina, e compra uma dúzia de ovos. Se eu utilizo a palavra dúzia, eu estou resumindo uma certa quantidade, né, de ovos, ou de qualquer outro material que seja. Uma dúzia de bananas, uma dúzia de ovos, uma dúzia de laranja. Então, quando eu utilizo essa palavra dúzia, eu estou fazendo um resumo da contagem. Que contagem? No caso, a quantidade 12, né? Então, por exemplo, questão quando a gente vai comprar um cheiro verde, alguma coisa que seja, me dá um maço de cheiro verde. A gente não vai, quando, por exemplo, chegar na frutaria, a gente não vai pegar cada cebolinha, cada salsinha e contar individualmente. Não, a gente vai pedir um maço, né? Porque tem uma certa quantidade lá. Então, é um resumo que a gente faz. Quando a gente vai comprar milho, por exemplo, a gente não vai lá, chegar lá no comércio, me dê 1.000 grãos de milho. A gente não faz isso, me dá uma lata de milho. Lá eu sei que tem uma quantidade, mas eu sei quantos grãos de milho tem lá dentro? Não, mas eu faço um resumo dessa quantidade. Então, eu não preciso ser, vamos dizer, bem precisa, né? Eu utilizo uma denominação para ter determinada quantidade. Quando eu vou comprar tijolo, por exemplo, me dá 1 milheiro de tijolo. Então, eu sei que ali, né, nesse milheiro, né, nessa palavra que eu utilizo, eu sei que tem uma certa quantidade, né? Então, quando a gente está falando no aspecto químico, a gente utiliza vamos dizer, de palavras, né, que podem resumir determinada quantidade. E aí, quando a gente utiliza dessas palavras, a gente está fazendo um resumo dessa questão, dessa grandeza, né, que é a numerosidade. Então, dentro dessa grandeza e numerosidade, existe uma unidade, né, e existe uma especificação que a gente pode fazer, que no caso aqui é em relação à quantidade de matéria e mol. No caso aqui, a quantidade de matéria é a grandeza de numerosidade, que tem como unidade de medida a quantidade e entidade de átomos contida em 0,012 quilos de carbono 12. Essa questão aqui do
carbono 12, dessa quantidade, vamos dizer, um padrão que foi estabelecido, viu? Mas não se apeguem a esses valores aqui, viu? Não se liguem nesses valores, só assimilem na cabecinha de vocês essa questão da quantidade de matéria, que no caso vai ser uma grandeza que a gente vai utilizar bastante. E dentro dessa grandeza, quantidade de matéria, a gente tem uma unidade que é muito importante. Que unidade é essa? Mol, né? Que no caso, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos contidos em 0,012 quilogramas de carbono. Volto a dizer, não se atentem a esses valorizinhos aqui, não. É só para vocês saberem de onde é que veio o parâmetro utilizado. Então, o que é? Eu tenho uma quantidade de matéria, né? Então, essa grandeza, quantidade de matéria, é a grandeza que eu utilizo para entidades atômicas, né? No caso, para corpos muito pequenos. Então, essa grandeza, eu tenho dentro dela uma unidade, que no caso é o mol, né? Então, esse valor, essa palavrinha aqui, essa unidade mol, é uma unidade que a gente utiliza bastante, viu? Para fazer cálculo até para fazer balanceamento de equação química, para fazer cálculo de concentração de elementos, de substâncias dentro de reações químicas. Então, quantidade de matéria é a grandeza, né, que resume entidades muito pequenas, e mol é a unidade que pertence a essa grandeza, quantidade de matéria. Então, só para fazer uma ponte, para vocês fazer uma associação, vocês podem fazer um comparativo aqui, por exemplo. Eu tenho uma grandeza massa, né, que a gente utiliza, no caso, para determinar quanto, vamos dizer, entre aspas, né, o peso de um corpo, que seja. Então, eu tenho uma massa, dentro da massa, eu tenho uma unidade. Que unidade que eu posso utilizar, por exemplo? Eu posso utilizar o quilograma, né? E aí eu tenho um símbolo, que é o kg. Dentro da grandeza comprimento, né, que é a unidade de medida, eu tenho que unidade que eu posso utilizar, né, dentro dessa grandeza comprimento. Eu posso utilizar a unidade metros, né, que aí tem o símbolo M. Aí eu faço o comparativo, a associação com vocês. Eu tenho uma grandeza quantidade de matéria, que é a grandeza utilizada para corpos muito pequenos. Então, dentro dessa grandeza quantidade de matéria, eu tenho uma unidade. Que unidade? Mol. Então, mol é que vai, no caso, exemplificar, né, que vai resumir, dentro dessa grandeza quantidade de matéria, as entidades, né, os corpos pequenininhos que eu trabalho dentro da química. E aí o símbolo de mol, né, da unidade, nada mais é do que mol também, né? Só para vocês fazerem uma associação de quem é quem no jogo do bicho. Então, beleza. Seguindo ainda dentro dessa questão das unidades químicas, tem a constante de Avogadro. Essa constante, ela foi determinada por esse carinha aí, né? O Amedeo Avogadro. O Amedeo Avogadro, ele fazendo os estudos e tudo, ele chegou à conclusão que em determinada quantidade em mols de qualquer substância que seja, eu tenho um número X de entidades, né, de átomos, de molécula, dentro daquela quantidade específica. Então, ele fazendo essas análises dele, ele conseguiu determinar que, dentro de um mol de qualquer substância que eu esteja trabalhando, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 entidades, no caso dos átomos que compõem aquele, vamos dizer, aquilo que eu esteja trabalhando na hora, né? Então, se eu pegar qualquer substância que seja, se eu pegar um mol de água, um mol de ácido sulfúrico, um mol de hidróxido de sódio, enfim, um mol de qualquer substância que seja, dentro dessa quantidade de um mol, eu vou ter essa quantidade de entidades pequenininhas, né? Que entidades podem ser essas? Pode ser átomos, moléculas, enfim. Uma coisa que é importante dizer, essa questão dessa constante, ao longo dos anos, foram aparecendo, vamos dizer, eita, esqueci a palavra.
foi aparecendo máquinas, né, podemos dizer assim, que faziam a medida dessas entidades. E aí, com o passar do tempo, elas foram ficando mais precisas. Então, houve sempre uma variação ao longo do tempo, né, porque começaram a existir essas máquinas que faziam essa contagem dessas entidades e faziam sempre de uma maneira mais precisa. Então, ao longo do tempo, eu tenho uma evolução nessa questão da contagem dessas entidades. Atualmente, o valor que se tem é esse de 6,02 vezes 10 a 23. Só que pode existir algum tipo enfim, de engrenagem, enfim, de máquina, que possa fazer uma contagem mais precisa ainda dessas entidades. Porque é sempre bom dizer que quando a gente faz essa questão dessas contagens de átomos e moléculas, a gente sempre faz por estimativa. Por quê? Porque são entidades muito pequenas, então a gente não consegue contar necessariamente quantas tem realmente. Então a gente faz estimativas, né? Então a gente utiliza mecanismos, né, para fazer essa contagem. E aí, ao longo do tempo, chegou-se a esse valor de 6,02 vezes 10 a 23. Amanhã pode aparecer um estudo mais recente que utiliza um sistema mais preciso, e aí eu posso, de repente, ter um valor mais preciso em relação a esse, né? Um valor mais específico, um valor mais preciso. Então, ao longo do tempo, isso foi mudando, viu? Mas o valor atualmente utilizado é esse aqui, ó, de 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui é uma constante. E esse carinha, esse Amedeo Avogadro, além de estudioso, ele também era advogado. É uma coisa que a gente não esquece por conta justamente desse sobrenome dele, né? Que é Avogadro, lembra advogado. E, por coincidência, ele também era advogado, além de estudioso. Enfim, ainda em relação às unidades de medidas, tem uma outra coisa que no caso é o volume molar, né? Então, o volume molar é o volume ocupado por um mol de entidades elementares de uma substância. Então, sempre quando eu tiver um mol de qualquer substância que seja, é bom a gente ressaltar isso. Sempre quando eu tiver um mol de qualquer substância que seja, o volume que vai ser ocupado por essa quantidade de 1 mol vai ser o quê? 22,71 litros por mol, né? Então, esse é o valor padrão de qualquer gás, né, de qualquer substância que eu utilizo, desde que elas estejam nas condições normais de temperatura e pressão, né, que é o CNTP. Que condições são essas? A 0 graus Celsius ou 273,15 kelvins. A pressão tem que estar em 100 mil pascal, né? Pascal corresponde a 1 bar, e 1 bar corresponde a 0,9869 atm, né? Que é pressão atmosféricas, ou 750,06 milímetros de mercúrio. Então, aqui, gente, é só um comparativo em relação às unidades de pressão, né? Eu posso utilizar o pascal, bar, ATM, né, que é unidades atmosféricas, ou milímetros de mercúrio. Mas isso aí, a gente utiliza mais isso aqui quando a gente for fazer exercício e tudo. Se, por exemplo, pedirem para a gente determinar o volume de um gás, enfim, nas CNTP, aí a gente já sabe quais são os valores padrão que a gente tem que utilizar, né? Em relação à temperatura, à pressão, né? E aí, no caso, a gente sabe que todos eles vão ocupar esse volume, né, em qualquer sistema que seja, que no caso vai ser o 22,71 litros por mol. Aí a gente chega na lei da conservação das massas. Esses horários das oficinas, gente, eles são mais reduzidos do que os nossos horários convencionais. Eles são de 40 minutos. Então, nos horários que deram lá para vocês, a gente tem 3 horários seguidos. Só que a professora Séfora pediu para a gente trocar, porque ela tem uma consulta amanhã, e aí ela pediu os meus horários de hoje. Então, a partir agora de 10h20 até, se não me engano, 11h40, quem está inscrito na disciplina de férias de inglês vai assistir aula com ela.
E a gente volta aqui com as aulas de química no horário de 2h10, 2h30, se eu não me engano. É nessa hora de 2 horas. Depois eu entro em contato direitinho com vocês para a gente Professora, encontrar. Oi. e como é que a gente sabe em que oficina a gente está inscrito? Porque na última vez que eu entrei no Ibutumi, eu apertei lá para me inscrever, aí só apareceu assim, você já está inscrito. Aí Aí tu eu quer fui tentar saber em entrar qual? agora há pouco e o site não está prestando. O Ibutumi está em manutenção, né? Parece que eu ouvi isso também. Aí tu quer saber em quais disciplinas tu se inscreveu? É, não é só na que a gente está em média menos de 7, né? Sim, mas aí no caso tu participa das oficinas nas disciplinas que tu tá com a média baixa. Pois é, mas só que eu não lembro a minha média. Eu entrei justamente no Ibutumi para me lembrar e o Ibutumi está em manutenção. Se eu não me engano, foi disponibilizado na turma de vocês o link, um link não, uma relação dos alunos que estão inscritos nas disciplinas. Não, não foi enviado para vocês, não? Eu acho que foi, eu vou ver se eu encontro aqui. Eu vou tentar entrar no Se Ibutumi não, também. por erro ou por acerto, vocês vão logo participando de todas, e aí depois vocês deixam de participar nas que vocês já verem que estão com a